Abra comigo, por gentileza, a palavra do Senhor em Filipenses, nesse momento. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, nesse primeiro culto de 2021. Eu quero te dar, presta atenção, quero te dar 3 chaves de sabedoria para você romper em 2021. Repita assim comigo. 3 chaves de sabedoria para romper em 2021. Vou repetir. Deus vai te dar 3 chaves de sabedoria para você vencer, para você romper em 2021. Amém? Filipenses capítulo 3. A partir do verso 12. Quem encontrou diz amém. Amém. Amém? Filipenses 3:12 diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Os olhos, mas não feche a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a Tua palavra, Pai. Não é a minha palavra, mas a palavra do céu. De dentro de Ti, Pai. Que o Senhor, meu bom Deus, venha nesta manhã a anular todo o entendimento humano, Pai. E que o Senhor, meu Deus, fale ao espírito dos Seus filhos, fale ao espírito da igreja, Pai. Que haja transformação de vida. Que haja, meu bom Deus, nessa palavra o impacto necessário para quebrar toda a resistência, para que os seus filhos, meu bom Deus, possam romper em 2021, para que haja cada vez mais manifestação do Deus vivo a favor da tua igreja. Manifesta, Senhor, na vida do teu filho, para a glória do teu nome. Que eu venha diminuir nesse momento, para que o Senhor tenha total liberdade para falar a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. E quem recebe diz assim, amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas eu gosto muito do livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Porque está falando de uma igreja estratégica para o crescimento do evangelho. A igreja de Filipos, ela ficava numa posição muito bem colocada entre a Europa e a Ásia. Uma vez que o evangelho chegou a Filipos, naturalmente o mesmo evangelho, ele se expandiu da Europa. E depois que ganhou a Europa, o evangelho ganhou o mundo. Então, se a palavra de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, foi por causa do trabalho de Paulo na igreja de Filipos. Quem pode dar um glória a Deus por causa disso? Amém? A palavra do Senhor me diz que o povo de Filipos era um povo complicado. Em primeiro lugar, Paulo escreve essa carta estando preso ainda. Mas olha que interessante, mesmo preso, mesmo dentro da prisão, sabendo de todas as coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipos, todos os problemas, porque é assim, você chega e ensina de uma forma. E as pessoas, elas têm a mania de fazer de uma forma diferente. Nós somos assim, nós temos a vontade, talvez até uma vontade adâmica de tentar manipular as coisas, de fazer com o nosso jeitinho, de uma maneira diferente, da maneira que a gente pensa ser mais fácil, e geralmente não é como Deus ensinou, não foi como Deus determinou, não foi como Deus mostrou o caminho. Nós queremos fazer da nossa forma, e quando nós fazemos da nossa forma, a gente acaba errando em uma ou outra coisa. Quem está entendendo essa palavra? Quando eu faço da minha forma, geralmente vai. Mas se eu fizer da forma de Deus, ainda que aparentemente seja mais complicado ou mais difícil, Deus vai sustentar cada uma das coisas que você fizer, cada um dos passos que você fizer, porque se foi Ele que mostrou o caminho, Ele é responsável para fazer dar certo. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a palavra de Deus me garante que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Quem recebe essa palavra, em nome de Jesus? Deus, Ele é fiel para concluir todas as promessas que Ele fez para a sua vida. Deus é fiel. O mesmo Deus que te sustentou em 2020, continuará a te sustentar em 2021. Porque se você está aqui comigo nessa manhã, foi porque você venceu o Covid, você venceu doença, você venceu a falta ou a ausência de
trabalho, você venceu, a sua empresa venceu em 2021 e Deus está te permitindo vislumbrar algo novo. Paulo está dizendo aqui, eu conheço as necessidades do povo de Filipos. E o povo de Filipos está querendo trazer de volta todas as falhas dos judeus para dentro do cristianismo. Havia uma discussão aqui. A discussão era o seguinte: tá bem, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, olha só, para as pessoas que não são judeus, eles primeiro têm que se converter ao judaísmo, eles têm que praticar toda a lei, eles têm que conhecer a lei mosaica, praticar a lei mosaica, e só a partir disso, depois da circuncisão, é que é necessário ou possível apresentar Jesus para essas pessoas. O argumento parecia ter lógica. E Paulo, ele participou de um concílio, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que está relatado em Atos 15, que discutia a mesma coisa. E nesse concílio já havia sido decidido. Uma coisa é a lei de Moisés, outra coisa é a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo, ela independe de conhecimento ou prática da religião judaica. Então, veja bem, Deus nos livrou de um caminhão de leis, 613 leis, especificamente falando, que são o número de leis que compõem a Torá, para que apenas em Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, nesses dois mandamentos apenas nós tivéssemos a condensação, a concatenação, o resumo de toda a lei de Moisés. Está dizendo o seguinte: eu não olho para trás, as coisas que para trás ficaram, elas estão para trás, eu olho para frente, eu olho para o alvo. Eu estou aqui para dizer para você que se por acaso você viveu alguma coisa ruim em 2020, deixa 2020 morrer, 2020 tem que ficar para trás. Olha para o alvo, olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre vai estar na frente e nunca atrás de ninguém. Amém? Glória a Deus. Deus tem o melhor para você em 2020, 2021. Amém? Então, uma vez que eu entendo que o melhor está na minha frente, ficou para trás, porque olha só, ao invés da gente abrir as nossas vistas, abrir o nosso entendimento para as novas oportunidades que nascem a todos os dias, nós temos o péssimo hábito de ficar remoendo o que não funcionou. Nós temos o valor aquilo que já ficou para trás, as perdas. E isso não faz o menor sentido. Por que eu vou valorizar o que eu já perdi? Por que eu vou valorizar a presença de uma pessoa que já saiu da minha vida? Faz sentido. Por que eu vou querer valorizar alguém que não me dá valor? Então eu tenho que ficar do lado de pessoas melhores do que eu, que gostam de mim, que investem, que acreditam em mim. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que procurar pessoas, amizades, pessoas estratégicas para te colocar para cima. Sabe aquela pessoa que quando você chega para ela, começa a conversar e ela só vem com reclamação? Nossa, tô com dor de cabeça, dor de barriga, nada tá dando certo. Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, madrugada. Nossa, meu trabalho começa meio-dia. Quando dá 6, 8 horas da noite, eu tô doido para ir para casa, mas tem que trabalhar até meia-noite, 11 horas. Sempre tem uma palavra negativa da boca dessa pessoa. O que você está fazendo do lado dessa pessoa? Essa pessoa, ela é tipo de pessoa que suga as nossas energias. É aquela pessoa que suga Deus das nossas vidas. Mais que nós repetir a palavra de Deus, venhamos nos concentrar nas bênçãos do Senhor, é muito mais fácil o inimigo se aproximar para roubar. Nós acreditarmos e nos apegarmos naquilo que a gente tem a certeza que é a palavra do Senhor. Não sei você, meu irmão, mas de Gênesis a Apocalipse, eu creio que esta é a palavra da verdade e a palavra da salvação. 66 livros, 39 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento. Isso aqui é a verdade para mim. Se é verdade, ela é indiscutível. Ainda que eu não concorde com ela, ainda que eu pense que ela é falha, o nosso Deus, ele não tem opinião sobre absolutamente nada. O nosso Deus, ele tem certeza de todas as coisas. E uma vez ele escreveu, ele não é como você, porque eu e você somos assim. Depois de amanhã, com certeza, já mudou completamente. Que Deus que nós servimos ontem, hoje e será para sempre. E a palavra que ele já decretou pela sua vida é: Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho amado
para que eu e você, filho unigênito, não morrêssemos, para que nós tivéssemos a salvação, para que um dia nós pudéssemos nos reunir. E o que nós vamos fazer aqui hoje, nós façamos na presença do Deus vivo. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paulo está dizendo assim, você volta aqui logo no início do capítulo 3, a partir do verso 4, por exemplo, ele está dizendo assim, bem, eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai explicar o que ele está dizendo. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cumpriu a lei da circuncisão. Da linhagem de Israel, tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Como é que é forte o que eu estou dizendo? Mas o que para mim era passado, lucro, isto considerei perda por causa de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu perdi o tempo da minha vida acreditando em coisas que são muito inferiores a que eu recebi agora. Por isso é que eu vejo hoje em dia as igrejas, elas indo por um lado, elas não entendendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é uma colocação geral, não estou falando de ninguém em específico. Eu vejo muitas igrejas tentando retroceder, fazer o caminho de volta. Eu vejo muitos pastores hoje em dia que não têm a identidade de Jesus Cristo, não compreendem o que significa o sacrifício de Jesus. Eles vão orar com um kippá na cabeça, uma indumentária naturalmente dos judeus, judaicas. Eles vão orar com uma talit cobrindo a cabeça. Eles cobrem a cabeça e tem as franjinhas. As franjinhas representam as 613 leis. Sou eu perto de Paulo? Eu não sou ninguém. Paulo, ele está dizendo que foi perda de tempo. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Verso 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Olha só. Ele zelava tanto de Moisés que ele recebeu uma tarefa. Você vai ser caçador de cristãos. E olha o que ele está declarando aqui. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era uma das pessoas responsáveis não só por prender, mas torturar e matar cristãos. Olha o que ele está dizendo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Jesus Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Sublimidade, o que é sublimidade? É aquilo que está muito acima, que o meu pensamento, o seu pensamento natural não consegue alcançar. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós só entendemos pequena parcela, porque, na verdade, a revelação de Jesus Cristo está muito acima daquilo que nós podemos compreender. Deus só se revela naquilo que nós podemos compreender. Mas se você acha que Deus é justiça, Ele é muito mais do que justiça. Se você pensa que Deus é amor, Ele é muito mais amor. Que amor é esse? Como é que é difícil de compreender? Vocês seriam capazes, vocês são pais, amém? Vocês seriam capazes de entregar o seu filho para sofrer por outra pessoa? Eu sou pai, eu nunca faria isso com nenhuma dos meus 3 filhos. 2 meninas e um menino. Eu não faria. Olha o amor. Por isso que a palavra de Deus diz assim, o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhados. Porque eu digo que amo, mas eu não sei demonstrar. Ele entregou aquilo que havia de melhor para que nós pudéssemos ter o melhor, que é a própria presença de Jesus nas nossas vidas. Hoje, na pessoa do Espírito Santo. Você já parou para pensar? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para outra pessoa agora, a pessoa que está atrás, por exemplo. Talvez você não tenha se dado conta, mas se eu fosse você, eu temeria essa pessoa. Eu amaria essa pessoa. Eu traria água na peneira por causa dessa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa é templo e habitação do Deus vivo. Parou para pensar o quanto isso é forte? Que privilégio! O Senhor deixou registrado nas primeiras páginas do Antigo Testamento que Ele não habitaria em templos construídos por mãos humanas. Olha como isso é forte. Davi, em determinado momento, falou assim, todos os deuses têm templos. Eu vou construir um templo para o Senhor também. Opa, Deus está dizendo para ele, não, tem muito sangue nas suas
você não vai construir não. Mas já que você quer construir, então essa tarefa vai ficar para o seu filho. Sabe o que Salomão fez? Ele fez o melhor que ele podia. Ele fez um investimento bilionário. Se fosse nos dias de hoje, seria um investimento que a gente não faz ideia do dinheiro que ele colocou no templo. E mesmo esse templo, com todo o ouro, com todas as joias, com todas as pedras preciosas, não chega aos pés do templo construído pelo Deus vivo. Já tinha parado para pensar isso? Quanto que você vale para o Senhor? Então, quando a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente tem que lembrar que nós somos amados por Deus. E quando Deus ama, Ele não está dando uma opinião, Ele está dando uma certeza. Jorge, Deus te ama de uma maneira que você não é capaz de compreender. Talvez, e somente talvez, quando nos reunirmos na glória, eu estou falando para o Jorge, mas vale para todos nós. Quando nos reunirmos na glória, a nossa mente for reformada, a mente de Cristo, que essa é a promessa, aí talvez a gente possa compreender um pouco mais o significado desse amor. Presta atenção. Está passando dificuldade, está passando luta, passando 2020, nós estamos profetizando melhor para 2021. Mas se eventualmente não acontecer, presta atenção numa coisa, você continua sendo filho, você continua sendo amado por Deus, cuidado por Deus, e o valor desse templo, onde habita o Espírito Santo, nenhum dinheiro pode comprar. Tudo que Jesus, o nosso Deus, poderia fazer, Ele fez. Ele entregou o melhor dele. O sangue do justo pelo sangue do injusto. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ter restabelecido o nosso relacionamento com Deus. Quem entende essa palavra recebe, diz amém. Amém? Então agora, depois que nós compreendemos o que Paulo está dizendo aqui, eu quero te entregar essas 3 chaves de prosperidade para que você possa romper em 2021. Amém? Quase que eu falei 2020 novo, mas é 2021. Eu sempre digo o seguinte, não perca a oportunidade de vir para o culto com uma agenda para anotar. Porque o inimigo ele sempre vai querer executar 3 verbos. Quais são esses verbos? Roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o quê? Roubar suas finanças? Não. Ele quer roubar a sua esposa? Não. Ele quer roubar os filhos? Não. O que ele quer roubar? A palavra. Porque na palavra nós temos a solução para todos os problemas da nossa vida. Uma vez que o inimigo vem, uma criança passando correndo, por 2 segundos você perdeu a palavra. Você já viajou no pensamento, perdeu a linha de raciocínio, ele já conseguiu. Então, uma vez que você está no culto, pregando, pode acontecer o que acontecer do lado. Não tire os olhos do pregador, porque ali é Deus falando comigo e com você. Uma vez que a palavra é roubada, os 2 outros verbos, eles acontecem por consequência natural. Roubar, matar e destruir. Se ele roubou a palavra, se ele conseguir te matar sem a pessoa de Jesus Cristo, ele destrói a sua alma. O inimigo não está preocupado com as questões naturais e terrenas. Ele quer destruir a alma do ser humano. E ele só consegue fazer isso se ele cumprir com excelência a primeira. Quem entende essa palavra? Amém? Então presta bastante atenção. As 3 chaves de prosperidade, que a partir do próximo culto você vai começar a anotar, para você romper em 2021. Primeira coisa que Deus me manda dizer para você é o seguinte: volte a sonhar. Diga para o seu vizinho, volte a sonhar. Diga com voz de autoridade e profeta, volte a sonhar. Amém? Lucas, volte a sonhar. As pessoas, realmente passando por dificuldades, passando por problemas, por provações, geralmente elas param de sonhar. Elas se sentem incapazes, elas se sentem excluídas, elas sentem que todo mundo pode, que todo mundo consegue, todo mundo conquista, menos elas. Geralmente passa por dificuldade, uma luta, é uma pessoa cabisbaixa. E ainda que nós entendamos a palavra de Deus, se não for o próprio Espírito do Senhor para nos levantar, e o Espírito de Deus, o ruá, o sopro de vida, ele está aqui no nosso meio esta manhã. Ele está te levantando nessa manhã. E ele manda te dizer o seguinte: volte a sonhar. E eu quero te lembrar da vida de um sonhador. Provavelmente você já sabe de quem eu estou falando. José do Egito. Olha o que faz o poder de um sonho. José recebeu um sonho. Na verdade, ele recebeu foi um sonho profético. Não foi
sonho natural. Deus revelou para ele, no sonho, o seguinte, que ele estava diante dos irmãos, amarrando o trigo, e eles estavam conversando e estava tudo numa boa, tudo tranquilo. Mas, em determinado momento, os trigos que já estavam presos, já estavam amarrados, eles se levantam diante do fecho do trigo de José. E os outros fechos de trigo, eles começam a se abaixar do trigo de José. E aí aquilo deixou ele com a pulga atrás da orelha. E ele teve um outro sonho. Ele disse o seguinte, que estava a lua, o sol, ou melhor, a lua e 12 estrelas, 11 estrelas diante dele. Esses astros, eles se abaixavam também diante da estrela de José. Aí ele contando, olha só, ele contou para os irmãos dele. Olha que coisa interessante. Irmão é parente, não é? Irmão é gente da família, não é? Mas ele contou com a maior das inocências para os irmãos dele. E qual foi a atitude desses irmãos? Será que foi as pessoas para cima? José para cima? Será que eles ficaram felizes? Mas é mesmo, José? Que notícia boa que você está me dando. Presta bastante atenção na palavra. Então quer dizer que nós vamos servir. Você vai ser o maior. Lembrando que José, ele até aquele momento, ele era o menor dos irmãos, o mais novo. Depois dele veio Benjamim, mas isso é outra história. Mas até aquele momento, ele era o caçula. Nós que somos mais velhos, nós vamos prestar reverência a você. Presta atenção, Deus manda você sonhar de novo. Mas manda como segunda chave de sabedoria você ficar caladinho em relação ao que ele te der. Veja bem, uma vez que Deus coloca um sonho no seu coração, você tem que tomar muito cuidado para quem você revela esses sonhos. Porque as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que a gente confia, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, até às vezes irmãos de dentro da igreja também, porque nós não somos imunes ao pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são as primeiras pessoas que vão tentar desanimar o sonho. Você chega para uma pessoa e vai contar, olha, eu estou com vontade de fazer um projeto novo, eu vou aproveitar uma oportunidade, fiquei sabendo disso, daquilo e daquilo outro. Sabe o que você vai ouvir? Na maioria das vezes, para que você vai fazer isso? Para perda de tempo, não vai dar certo não. A pessoa, ela está ainda numa situação pior do que a sua, está mais abaixo do que você, está rastejando no pó. Ela não te dá uma palavra de incentivo, ela vai querer desfazer do seu sonho, fazer com que você desacredite de você mesmo, do seu sonho, do seu potencial, daquilo que Deus entregou para você. Uma vez que você entrega tudo que é de mais precioso para as pessoas que não podem compartilhar da sua felicidade, é a mesma coisa que a palavra de Deus nos diz, que nós não devemos jogar pérolas a quem? Aos porcos. O que há de mais sensato fazer quando você começar um projeto, quando você começar família, por exemplo, esposo sonha junto com a esposa, esposa junto com o marido, família sonha junto e ó, caladinho. Você tem que prestar atenção numa coisa, são pouquíssimas as pessoas que querem de fato a nossa felicidade. Porque uma vez que nós somos abençoados por Deus, essa bênção ela começa a atrair os olhos de inveja das pessoas. O olho de inveja é a pior coisa que pode acontecer, é uma das piores maldições que pode acontecer sobre a vida de um crente. As pessoas que não conquistam nada, as pessoas que não saem do lugar, as pessoas que entram ano, saem ano, estão na mesma posição ou estão sempre retrocedendo, elas ficam inconformadas de ver qualquer pessoa avançar. Por menor que seja esse avanço, ela quer trazer de volta, ela quer trazer para baixo. Então presta bastante atenção. Olha só, a inveja dos irmãos de José fizeram com que ele uma cova. As pessoas que sentem inveja de nós, elas querem que a gente, na verdade, fique abaixo delas. As pessoas, elas têm um péssimo hábito, e esse hábito vem desde Adão, desde Caim e Abel. Você lembra por que Caim ficou revoltado? Porque ele sentiu inveja da oferta do irmão ter subido e a dele não. A palavra do Senhor diz, mostra claramente que ele sabia o certo, no entanto, ele optou por fazer o errado. E a palavra de Deus diz assim, de Deus ninguém zomba. Presta atenção nessa palavra. A palavra é uma revelação tremenda. De Deus ninguém zomba.
Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, plantar significa sair da zona de conforto. Eu deixar a minha tranquilidade para colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, às vezes, significa ter que acordar 4 horas da manhã. Trabalhar em trabalhos que ninguém mais quer fazer. Mas a pessoa que vence, olha só, ninguém vence por acaso. Quantas pessoas que você conhece? Eu conheço muitas pessoas que saíram do completo zero, não fizeram faculdade, não estudaram, mas ainda assim se tornaram milionários. Se tornaram pessoas de posse, pessoas empresárias, pessoas com muitas riquezas, com muito poder econômico, muito poder de influência. Eu conheço pessoas assim, talvez você conheça também. Mas sabe o que essa pessoa fez? Ela sacrificou. Ela fez o que precisava fazer. Porque na maioria das vezes o invejoso não quer fazer nada. Ele acha que ele fazendo o mínimo é mais do que o suficiente. Veja bem, sempre que uma pessoa faz o mínimo, ela vai ficar da média para baixo. Está entendendo a palavra do Senhor? Amém. A média significa que você está numa multidão de gente, pessoas todas na mesma média, na mesma altura. E uma pessoa que está na altura de outra, se ela está na média, ela não se destaca. E somente as pessoas que se colocam numa posição mais alta, vou repetir porque talvez você não tenha ouvido, a pessoa se coloca numa posição mais alta. Apenas assim que nós podemos realmente ter sucesso e alcançar coisas diferentes da que nós alcançamos em 2020. Para que eu possa alcançar, eu tenho que fazer minha parte, como eu disse agora alguns minutos atrás. Eu tenho que estar disposto a sair da zona de conforto e fazer aquilo que ninguém está querendo fazer. Ninguém se dispõe a fazer. E quando eu chegar no meu limite, quando você chegar no seu limite, existe um estudo científico que diz que você ainda pode render 40% mais do que aquilo que você fez até aquele momento. Quero te lembrar o seguinte, que quando você disser não consigo mais, basta você olhar para o céu. Olha para onde você tem que olhar, olha para a cruz do Senhor Jesus, que Ele vai te dar força para você continuar muito mais, caminhar muito mais longe. Quem recebe essa palavra? Quero profetizar sobre a sua vida que 2021 será ano de sair da zona de conforto. Quero profetizar que você vai fazer coisas que você nunca fez e vai atingir pontos, picos que você nunca atingiu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. A terceira chave de sabedoria. Anote aí. Qual é a primeira? Quem está anotando? Voltar a sonhar. Volte a sonhar. Segunda chave de sabedoria? Caladinho. Não conta pra ninguém. Terceira chave de sabedoria. Amém? Resolva problemas difíceis. Quanto mais difícil for o problema que você resolver, melhor será a sua remuneração. Se você resolve o problema que está todo mundo resolvendo, você vai ser pago igual todo mundo é pago. Por quê? Porque você não está destacando. Você não está fazendo nada além. Olha só, nós brasileiros temos um problema, a gente precisa reconhecer isso, porque quando a gente reconhece, a gente transforma. Veja bem, eu não estou usando o verbo mudar. Não quero mudança de vida para você. Porque mudança, se eu pegar esse copo de Santa Ceia e passar para cá, eu mudei de lugar. Mas se eu pegar esse copo aqui, eu posso voltar ele para cá, eu posso voltar ele para cá, estou mudando o copo de lugar. Quem está entendendo diz amém. Amém. Agora, se eu pego esse copo e eu sou como é que chama aquele profissional que trabalha com madeira? Não é marceneiro, era outra coisa. Um escultor ou carpinteiro. Eu pego uma ferramenta qualquer e começo a entalhar esse copo aqui de maneira diferente, eu estou transformando esse copo. Ele nunca mais vai voltar a ser o copo. Pode até servir para ser copo, mas ele vai ganhar outra forma, outro contorno, que é imutável. Eu não posso mais voltá-la à forma original. Quem está entendendo? É isso que você tem que querer para a sua vida. Mudança de vida. Ora e não recebe, pede e não recebe é porque está o quê? Pedindo mal. Então começa a mudar a Deus, não mudança de vida. Peça transformação de vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Eu profetizo transformação de vida em 2021. Amém? Então, voltando para problemas difíceis. Uma vez que nós entendemos, e olha só, eu estava falando do brasileiro. O brasileiro é o seguinte, quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim, eu não vou fazer isso não me paga para isso.
Meu Deus do céu, você já ouviu falar isso? Talvez você já tenha dito isso. Eu já disse isso, confesso o meu pecado. Não estou recebendo para isso, não. Se você não fizer o seu melhor, você nunca vai ser reconhecido além daquilo que te pagam. Deixa isso anotado aí. Se você não... Eu vou chegar lá, na milha a mais. A palavra de Deus diz que se alguém te desafiar, Ju, caminha comigo uma milha, sabe o que você tem que fazer? 2. Não. É o seguinte, você quer caminhar uma milha? Não, vou caminhar 2 com você. Se a pessoa te pedir, tô com frio, me dá a sua túnica. Toma a minha túnica e a túnica da minha esposa também. Caminha uma milha a mais. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos o melhor de Deus, mas nós não estamos dispostos a orar com a nossa família. Maridos não estão dispostos a orar com as esposas. Esposa não quer orar com o marido. Família não reúne junto para estudar a palavra de Deus. Não tem culto lá, quer ver milagre, quer ver transformação? Vamos caminhar uma milha a mais na presença de Deus, para a gente ter de Deus aquilo que a gente nunca teve. Porque pedir, exigir, pedir aumento, cobrar aumento de patrão é fácil. Mas e a minha parte? Aqui há um padrão, mais ou menos $10 a hora, $12 a hora. Mas se você fizer coisas que gente que está ganhando 15, 17 faz sem ninguém te pedir, você acha que você não vai chamar a atenção de ninguém? Você é pago para limpar isso aqui. Você é pago só para limpar esse ornamento. Todo dia, seu colega que faz a mesma coisa, ele limpa o ornamento, só que esse é seu, é dele. A única coisa que ele faz é esse daqui. Mas se você começar recebendo $10 a hora para limpar esse ornamento, você limpa esse ornamento, você tira ele de lugar, limpa esse daqui também, e você limpa esse outro daqui, passa um óleozinho, fica tudo brilhando. Aí você está vendo que a mesa está mal arrumada, aí você vai lá. É engraçado essa mesa aqui. Sabe tudo? Às vezes ninguém fala nada. Mas no outro dia, ele passa e olha, veja só, tá tudo arrumadinho de novo, melhor do que ontem ainda. Aí no outro dia ele te pega no flagra, arrumando. Mas então é você que está fazendo isso? Você acha que não vai haver reconhecimento por isso? Você acha que na hora que ele tiver de escolher entre você e um outro que só faz o que ele recebe para fazer, ele vai escolher quem para ficar na empresa e quem para ser mandado embora? Um funcionário que tem mente de funcionário, ele vai ser funcionário a vida inteira, porque a mente dele está travada naquilo. Mas um funcionário que presta atenção no patrão, presta atenção em forma de negociar, ele compra, o que ele fala com o vendedor, a hora que o cliente chega, ele presta atenção no patrão, a forma que o patrão trata ele vai aprender de longe. Ele vai ser funcionário até quando? Uma pessoa dessa vai expandir. E olha, Einstein já dizia que uma vez que a mente se expande, ela jamais volta ao seu tamanho natural. A palavra do Senhor diz isso. Tem muitas coisas que esses palestrantes motivacionais, que muitas coisas que a gente vê, a Bíblia tem o devido crédito, porque aqui tem toda a sabedoria necessária para que nós possamos alcançar tudo que a gente deseja. Amém. A palavra do Senhor diz, renovai-vos a vossa mente. Uma vez que a gente renova a nossa mente, nós não mudamos a nossa mente, nós transformamos, porque uma vez que ela se expande, ela jamais pode voltar ao seu tamanho natural. Quem recebe e entende essa palavra, se coloca de pé, em nome de Jesus. Quanto mais difícil o problema que você receber, maior será o reconhecimento, maior será a remuneração. Agora, eu quero ir além, eu quero caminhar a milha a mais. Quantas chaves de sabedoria eu falei? Eu quero te dar a 4ª chave de sabedoria. Eu quero caminhar a milha a mais com você. Presta atenção. Uma vez que você faz a mais, uma vez que você caminha a mais, você não pode ser aquela pessoa que se contenta em ir por ir. Simplesmente porque estou fazendo. Tudo que você fizer, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor porque a palavra de Deus diz, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Porque se você fizer para Deus, você vai sempre entregar o seu melhor. Pessoas que entregam o seu melhor, elas são mais felizes.
Quando você sai do seu trabalho tendo a certeza que você fez o seu melhor, você vai para casa com um sentimento de dever cumprido. Você olha para você mesmo e diz assim, eu dei o meu melhor. Você fica feliz com o seu trabalho, sabendo que aquilo que lhe competia fazer foi feito. E assim você, ainda que ninguém mais veja, você sabe que Deus viu. Porque uma vez que você entende, eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus, quem é que vai trazer a minha recompensa? É o homem? A palavra do Senhor diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Deus, para transformar a sua vida, é assim, é num piscar, abrir e fechar de olhos. Piscar de olhos. Quero profetizar essa transformação de vida. Que vai ser assim, um piscar de olhos, num estalar de dedos. Quando você menos esperar, Deus vai fazer algo tamanho, sobrenatural, que você vai pensar assim, não tem como, foi Deus. E quando Deus fizer na sua vida, você vai testemunhar. Porque quando você testemunha, como eu disse, você fortalece a fé de outras pessoas. Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento.